Uma saudação especial aos camaradas que a nossa Federação representa, os camaradas da Administração Pública Central, os camaradas do setor social. É precisamente para os trabalhadores desse setor social que nós queremos ter as primeiras palavras, trabalhadores fundamentais para tratar das nossas crianças, trabalhadores fundamentais para tratar dos nossos idosos, trabalhadores fundamentais para a população mais fragilizada deste país, e são certamente dos trabalhadores mais explorados do país, trabalhadores que depois de anos e anos de trabalho estão no salário mínimo nacional, trabalhadores que as instituições exploram dia a dia, alterando horários de trabalho de um momento para o outro, aumentando a carga horária, obrigando a tarefas muito pesadas um único trabalhador ou uma única trabalhadora. Portanto, é importante nestes momentos nós lembramos de todos os trabalhadores, e os trabalhadores do setor social, que são também por nós representados, têm que ter aqui também uma palavra e têm que ser aqui reconhecidos por trabalhadores que merecem direitos, merecem melhores carreiras, merecem melhores salários. Depois dizer-vos, não me repetindo, que é fundamental nós continuarmos esta luta pelo aumento intercalar dos salários, é fundamental continuarmos a luta pela valorização das carreiras, de todas as carreiras. O Francisco falava aqui há pouco que os professores, há 2 anos que iniciaram um processo negocial com 7 itens, e que o item da valorização e só vão no segundo, o item da valorização das carreiras ainda está longe de se ver. Nós, os trabalhadores representados por nós, a sua grande maioria, trabalhadores das carreiras gerais, o Governo só quer negociar a valorização das carreiras gerais em 2027. Portanto, por este andar, 2 anos após o início da negociação com os professores, ainda não chegaram ao capítulo de iniciação da negociação carreira, querendo o Governo apenas iniciar em 2027 a negociação das carreiras gerais, já estamos bem a ver o arrastar dos anos e o protelar e aquilo que nós temos que ser confrontados. E relativamente aos salários é a mesma coisa. Nós, na Frente Comum, exigimos logo em janeiro o aumento intercalar de salários, não assinámos, ao contrário de outros, o acordo plurianual que nos empobrece, e desenvolvemos luta relativamente a essa questão do aumento intercalar dos salários desde janeiro. Portanto, é muito importante que levemos para os locais de trabalho essa necessidade, este chamar todos os trabalhadores para esta luta, porque sem aumentos verdadeiramente de salários, sem aumentos reais, os trabalhadores da administração pública vamos continuar a empobrecer, vamos continuar a ver a nossa vida degradada. Depois uma outra nota que tem a ver também com esta valorização da nossa profissão, valorização da função que desempenhamos, que é uma função pública, é a reposição do vínculo público de nomeação. O vínculo público de nomeação era aquilo que nos dava a nós a estabilidade profissional para podermos dar resposta às populações, para podermos dar resposta aos utentes dos serviços públicos, sejam eles utentes da segurança social, sejam eles utentes da saúde, sejam eles utentes da justiça ou da educação nas escolas. E esse vínculo foi-nos retirado também numa chamada reforma do Estado, porque isto não é de agora, como nós bem sabemos, os sucessivos governos têm, em nome da reforma do Estado, reconfigurado o Estado, desmantelando os serviços públicos, destruindo a administração pública e os serviços públicos, numa chamada reforma do Estado do tempo da maioria absoluta do PS de Sócrates, foi retirado o vínculo público de nomeação a todos os trabalhadores da administração pública, à grande maioria, não diria a todos, há aqueles que o neoliberalismo quer que seja aquilo que o Estado presta, não é? Para os neoliberais, o Estado só deve estar na justiça, os juízes, na defesa, os militares, na segurança, os agentes de segurança, e depois haver carreiras inspectivas para controlar, dizem eles, mas é evidente, depois não dão meios para isso, para regular aquilo que serão os serviços privados a prestar. E os serviços privados a prestar são os grandes grupos económicos, não tínhamos grandes ilusões, e este governo é mais um governo que aquilo que está a fazer é desmantelar o Estado para favorecer os privados. Não é para gastar menos dinheiro, porque o dinheiro criado pela riqueza de quem trabalha, em vez de passar a ir para serviços públicos, para as populações terem acesso aos serviços públicos, vai passar a ir para encher os bolsos do privado, e isso nós não podemos aceitar. Temos que continuar a luta para, de facto, haver uma inversão de política, para que, de facto, as populações tenham serviços públicos valorizados e para que os trabalhadores tenham condições para trabalhar, melhores carreiras e melhores salários. Para terminar, eu gostava só de vos dar nota de uma situação, ou da situação que está montado, que é o caos na vida dos trabalhadores, já
tendo em conta aquilo que eu disse, mas num novo elemento. Tem a ver com a reforma do Estado. Como disse, o desmantelamento do Estado. O que é que está a acontecer aos trabalhadores dos ministérios que estão a ser alvo, cujos institutos estão a ser alvo de extinções, de criação de novos organismos? Qual é que é o objetivo do governo? E, camaradas, o objetivo é este, é destruir o vínculo à função pública, é tornar todos os trabalhadores da administração pública, como hoje já há milhares de trabalhadores com contrato individual de trabalho, é dificultar a nossa organização, é de facto criar as condições para a privatização da nossa escola pública, da segurança social, da saúde. Portanto, é um caminho que vem ao longo dos anos, é um caminho que este governo, se lá continuar muito tempo, é um caminho que este governo vai aprofundar e daqui a 3 anos nós teremos uma administração pública completamente diferente. Neste momento há trabalhadores que estão a passar de uns serviços públicos para outros serviços públicos sem saberem qual vai ser o seu local de trabalho. Trabalhadores, por exemplo, que trabalham em Braga, não sabem se vêm ter que vir para Lisboa. Trabalhadores que trabalham nos mais variados serviços públicos, a lista nominativa diz que passaste do IFP para o Instituto de Informática, mas não dizem qual é o local do Instituto de Informática que vais trabalhar. Ora, um trabalhador do IFP de Braga, o Instituto de Informática só tem instalações em Lisboa. Vem para Lisboa? Não sabemos. O trabalhador pode ter o direito à oposição a esta lista nominativa. Mas como é que vai fazer este direito de oposição se ele não sabe o seu futuro? Não está em condições de decidir. E isto não é um trabalhador, camaradas. São milhares e milhares de trabalhadores que neste momento são invisíveis, que estão a ter a sua vida perturbada e que nós temos que dar também voz a esses trabalhadores, dizendo que solidariamente estamos com eles e solidariamente vamos lutar para que este processo seja invertido. Depois, uma nota mesmo final para vos dizer o seguinte, e a Cristina já falou aqui da grande vitória que nós tivemos, na grande vitória contra o pacote laboral, que só nos pode dar ânimo. E os trabalhadores da administração pública foram um exemplo, um grande exemplo da participação nessa luta pela derrota do pacote laboral. Nós vimos bem a participação que os trabalhadores da administração pública tiveram nas greves gerais, tiveram nas várias manifestações, em que bandeiras da administração pública defraudaram por estas ruas de Lisboa e do Porto também, a dizer de facto que a vontade dos trabalhadores da administração pública era derrotar este pacote laboral e assim foi conseguido. Tal como vamos fazer agora, e isso é o nosso trabalho para casa, alguns iremos de férias, não iremos de férias todos ao mesmo tempo, mas acho que vamos todos de férias com esta tarefa bem consciente na nossa cabeça. A unidade que construímos para a derrota do pacote laboral terá de ser necessariamente a unidade na administração pública, professores, enfermeiros, médicos, trabalhadores da administração local, trabalhadores da administração central. Será certamente esta unidade que vai conseguir travar a reforma do Estado, aumentar salários e valorizar as carreiras. Viva os trabalhadores da administração pública, a luta continua. A luta continua!